Oi pessoas, tudo bem? Eu sou Erlan Fellini, seu novo aliado na luta por uma vaga na universidade pública. Juntos realizaremos esse seu sonho. Eu peço sua ajuda para que esse canal ele atinja as pessoas menos favorecidas. Esse é o meu objetivo. Lembra que eu já falei aqui? Eu quero devolver um pouco de tudo que a educação me deu, que foi o sucesso financeiro e a realização pessoal. Siga o meu canal, o meu Instagram, @erlanfellini, e ative o sininho para que você receba as notificações. Olha, você está vendo essa sala de montagem aqui? Isso daqui no final do vídeo eu vou te explicar. Lembra que eu falei que você aprende 70% debatendo? Então isso aqui é uma surpresa que eu vou reservar no final do canal. Vamos lá. É um canal totalmente inovador, diferente de tudo que você viu por aí. E que foi aberto para te passar no vestibular. Meu objetivo é que você tenha muito sucesso no vestibular. E vamos trabalhar juntos para isso. Pessoas, lembra quando eu falei na aula passada como funcionava o teu cérebro? Fator crítico, você está fazendo a prova, você começa a ir buscar no teu subconsciente. Tem que buscar lá, porque tudo que você estuda está na sua memória de longa duração. Mas vamos falar hoje do primeiro dia do Enem. O Enem, desde 2017, ele passou a ser conteudista. Ou seja, ele mudou o formato. Qualquer Enem antes de 2017, ele não é referência para os Enems atuais. Eu dizia isso para os meus alunos do Rio de Janeiro e para os meus alunos de Belo Horizonte. Lá no Rio, em Belo Horizonte, o Enem é o principal vestibular, já que não tem FUVEST, Unesp, Unicamp. E o pessoal, foi uma luta muito grande, principalmente em 2017 e 2018, para quebrar isso com eles. E aí depois deu para eles entenderem que realmente o Enem mudou. Então, antes de te ensinar a como fazer o Enem do primeiro dia, eu quero que você fixe uma coisa na tua mente. Vestibular é um jogo. Vence quem no dia da prova jogar melhor. E não, em hipótese nenhuma, necessariamente quem sabe mais. Você já deve ter tido essa experiência com um amigo, uma amiga, um namorado ou namorada, aquela pessoa da tua classe que você não tinha muito contato e falou, nossa, como é que ela não passou? E aquele outro que não estudava tanto passou. Jogou melhor no dia da prova. Ou seja, vai conquistar a vaga quem souber jogar melhor. E aí eu entro junto com você. Eu vou te tornar um especialista na prova do Enem, eu vou te tornar um especialista na prova da FUVEST, na prova da Unesp, da Unicamp, da UERJ. Vamos trabalhar junto. Fellini, eu já sei como fazer prova. O meu professor do cursinho, ele me ensinou. Eu faço as fáceis e vou pulando as difíceis. Depois eu volto para as difíceis. Não. Se ele te ensinou isso, ele te ensinou errado. Eu aprendi a fazer prova na década de 80 para 90 dessa forma. Ou seja, existe a neurociência. Lembra do vídeo anterior? Consciente, subconsciente, fator crítico. Você tem que buscar no subconsciente. Se você começar a pular, quando você pulou uma questão fácil, o que acontece? Erlan, não vou pular fácil. Desculpa, você vai pular difícil. Então beleza, você vai fazer a fácil. Quando você partir para a próxima fácil, você está fazendo, você está no seu jogo. Aí você vai pular a primeira difícil. Será que eu vou saber fazer essa depois? Aí você passa para a próxima fácil. Só quando você passar para a próxima fácil, você vai ficar pensando naquela difícil. Aí quando você pular outra difícil, vai ficar pensando nas duas. Aí depois você começa a pensar se você conseguirá fazer. Aí você começa a não focar 100% na fácil. Aí o que acontece? Você começa a depois focar que não vai ter tempo. Aí começa a dar aquela confusão mental que eu te expliquei no outro vídeo. Ou seja, você não vai conseguir fazer prova desse jeito. Então vamos começar a abordar o primeiro dia do Enem, na minha metodologia? Comigo, se você se tornará um especialista nessa prova. Vamos lá. O Enem é uma prova exaustiva, isso é fato, todo mundo sabe disso. No primeiro dia são 5 horas e meia para que seja feita uma redação e mais 90 questões de linguagens e humanas. Ou seja, é uma prova muito longa. Então, primeiro passo, vamos focar na teoria da inteligência multifocal. Uma parte dela, que faz o quê? Com que você obtenha concentração em multifocos. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Fazendo a prova por blocos. O que é bloco, Erlan? Eu vou pegar e vou determinar um bloco
depois você passa para outro bloco, você passa para outro bloco, passa para outro bloco. Então você percebeu que eu estou fatiando o seu tempo? Então fatiando o seu tempo, eu começo a criar mini focos. Então é muito mais fácil para você falar, poxa, eu vou correr 10 quilômetros. Então eu vou sair de um ponto A e chegar num ponto B. Poxa, mas se eu criar o ponto 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no ponto B, nossa, eu vou até o ponto 1, cheguei, vou até o ponto 2, vou até o ponto 3, você percebe que fica menos desgastante mentalmente? Você no final você vai percorrer o mesmo tempo ou a mesma distância, só que você fatiando, mentalmente você consegue ir de um objetivo a outro, só que mini objetivos. Teoria da inteligência multifocal. Então vamos lá, cada bloco são de 30 minutos. Peço uma coisa para vocês, por favor, levantem a mão antes de iniciar a prova do Enem e fala para o fiscal, por favor, o senhor ou a senhora vai marcar de 30 em 30 minutos? Acreditem se quiser, meus alunos do ESAG relatam que tem fiscal do Enem que não marca a prova. Não foi 1, nem 2, nem 3, nem 10, nem 15, nem 20 alunos. Durante esses anos todos, mais de 100. Agora, dá uma olhada no esquema aqui que eu fiz para você poder entender. Olha só, vamos lá pessoas, dentro desse esquema, a estratégia. Redação, 75 minutos, 1h15, pausa de 5 minutos. Ou seja, quando o fiscal marcar a primeira meia hora, você vai ter que ter feito a introdução, o desenvolvimento da tua redação, ou começado o desenvolvimento, pensar na ideia da redação. Lembra que eu falei que ia trazer 3 professores do ESAG aqui? Por quê? Redação, ou você coloca um pé dentro, ou você coloca um pé fora na linha da tua aprovação. Então, redação tem que ser autoral. Passou a segunda meia hora, 1 hora de redação, você tem que estar finalizando a redação e começar a passar ali. Passou a terceira meia hora, você vai ter que ter feito sua redação e ter dado uma pausa. Então, olha só, o que eu queria passar para vocês. 30 minutos você tem que ter feito a sua redação, passado a limpo e tudo. Mas Feline, por que eu tenho que começar pela redação? Lembra que eu falei o desgaste mental, a mente criativa? A mente criativa é a mente que ela está limpa, sem esforço algum. Lembra que antigamente os filósofos falavam, poxa, vamos criar, vamos filosofar, vamos para a beira de um rio, vamos para a beira de uma praia. Porque a mente e a criatividade se soltam, então não deixem a redação por último. Primeiro você vai ter que se preocupar com a redação. Quando você se preocupa com a redação para o final, o que acontece? Você não está focado 100% nas questões. Redação tem que ser no começo. Então, começou a prova, começa pela tua redação. Volta comigo aqui agora para mim poder explicar para vocês como vai funcionar o resto do esquema. Volta comigo aqui. Então vamos lá, pessoas. Lembra que eu falei? Cada bloco compõe 30 minutos, você tem que ir de olho no fiscal. Terceiro bloco, bloco 1, 12 questões, mais o gabarito de linguagens, 30 minutos. Por que eu parto para linguagens logo, Erlan? Porque linguagem tem interpretação de texto. É sempre legal fazer no começo da prova. Sua mente está mais descansada. Bloco 2, 12 questões, mais gabarito, 30 minutos de linguagens. Bloco 3, mais 12 questões, gabarito, mais 30 minutos para linguagem. Ou seja, entre cada bloco, eu vou dando sempre aquela pausa que vai sobrar de 2, 3 minutos. É legal para quê? Para neutralizar um pouco a sua polícia mental, o seu fator crítico. Bloco 4, linguagens, 9 questões, mais gabarito, 30 minutos. Ou seja, quando você estiver nesse bloco, você praticamente já terminou a tua prova de humanas. Erlan, eu posso deixar algo para depois? Não. O que é legal você perceber? Volta comigo aqui e sai do teu esquema. Olha só. A cada 30 minutos, você tem um bloco de 12 ou 9 questões. Por que fica 9 questões no último bloco? Porque a pessoa pode ter estourado um pouco o tempo. Então, ela sabe, dá para fazer o controle. Apesar de que eu passo isso para os alunos do ESAG com treinamento, e eu vou disponibilizar alguns simulados para você, você vai conseguir. Mas vamos focar dentro do bloco. Olha só. Enem tem o TRI. TRI eu já tive alunos que acertaram 35 questões de matemática e ficaram com a nota altíssima. Outros acertaram 35 e ficaram com a nota menor. Por que isso? Porque você não pode errar as fáceis. Então você percebe que na prova do Enem, quando eu foco o bloco, quando eu faço o mini foco, dentro desse bloco, opa, eu só tenho 12 questões, eu não tenho mais 90. Eu tenho 9 questões, eu não tenho mais 90. Fica mais fácil eu passar um rápido no bloco. Poxa, essa questão é fácil, essa questão é difícil, essa questão é média. Questão fácil geralmente é enunciado curto, resposta curta. O
Questão difícil, enunciado longo, resposta longa. Questão média, enunciado longo, resposta curta. Ou vice-versa, enunciado curto, resposta longa. Isso eu estou te passando de forma muito genérica, depois a gente vai aprofundar nisso também. Então, vocês entenderam? Pego as 12 questões, verifico o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Aí sim eu vou fazer as fáceis, que eu já identifiquei, vou marcar com X o que é fácil. Vou marcar com a bolinha o que é médio, o que sobrou é difícil. Eu vou fazer as fáceis, faço as médias e deixo a difícil por último. Puxa, Erlan, o fiscal vai estourar 30 minutos e eu tenho certeza que eu não vou ter conseguido fazer a difícil. Chuta, porque você não tem mais tempo de voltar. Você não terá tempo. Erlan, mas qual letra que eu chuto? Todo o Enem você escolhe uma letra só para chutar. Isso é probabilidade estatística. Não adianta você falar, poxa, isso tem cara de E, isso tem cara de C. Essa me lembra uma pessoa que tinha o nome de Alberto. Eu vou chutar A. Essa daqui me lembra minha professora que tinha o nome de Beth. Vou chutar B. Não funciona desse jeito. Você chutando aleatoriamente, sua probabilidade vai ser de acertar o chutômetro, vai cair muito. Volta comigo para o esquema novamente. Bem, pessoas, vamos lá agora. Já passou humanas, lembrou cada bloco, você pega o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. E isso vai te ajudar muito no TRI, Teoria da Inteligência Multifocal, na parte de concentração e mini-focos. Você consegue visualizar melhor a prova em partes. Teu cérebro funciona melhor dessa forma. Neurociência. Vamos lá agora para a prova de humanas. Bloco 5, 12 questões mais o gabarito, 30 minutos. Bloco 6, 12 questões mais o gabarito, 30 minutos. Bloco 7, 12 questões mais o gabarito, 30 minutos. Bloco 8, 9 questões mais o gabarito, 30 minutos. Restam 10 minutos para qualquer eventualidade. Volta aqui comigo, pessoas. Dessa forma, você consegue ter a prova aqui, ó, na palma da tua mão. Ou seja, você tem o controle da prova na mão. Você tem o controle do tempo na mão. Ou seja, se você não conseguir se auto-hipnotizar para fazer a prova toda no subconsciente, gente, é uma coisa fantástica. Eu ensino para os alunos do ESAG. O ESAG Medicina, vocês sabem que é referência em aprovação, em medicina pública. Então, eu ensino para eles, alguns alunos falam, nossa, Erlan, eu consegui me auto-hipnotizar, que vem da medicina. Quando eu me dei conta, já tinha passado 4 horas, eu estava entregando toda a prova, porque ele ficou ali. Se você não conseguir, você vai ter que ficar indo do consciente ao subconsciente. Então, essa ida e volta é a melhor forma para quê? Para que você não ative o seu fator crítico que eu expliquei na outra aula, que é a tua polícia mental. Que ativou ela, você vai começar a ter confusão mental. Tá bom, pessoas? Olha, isso daqui tá tudo preparado para vocês. Lembra que eu falei no primeiro vídeo como funciona o seu cérebro? 70% é debatendo. Então, eu sou de exatas, o meu desafio vai ser começar com você nesse primeiro dia do Enem com humanas. História, vou pegar a história. Então eu vou explicar como você deve fazer a prova de história, vou trazer um professor do ESAG aqui, e esse professor do ESAG, ele vai fazer um debate comigo. Com isso aqui, você vai errar uma, no máximo 2 questões de história na tua prova do Enem. Se você errar 2 questões, eu vou ficar chateado com você. Então, vamos por aí, tá bom? Me acompanha, me segue nos canais, ative as notificações, coloque comentários e me siga no meu Instagram. Forte abraço!